Boa tarde, caros internautas. Mais um dia com o nosso programa Curiosidades da Igreja Católica. E hoje com o tema sobre o exorcismo. Esse tema que é tão observado por muitos, que chama a atenção, a curiosidade de muitos, inclusive de alguns jovens. Quando se fala sobre exorcismo, logo surge o que é, para que serve, como se realiza, e vamos entender um pouquinho, pelo menos uma forma mais sintética, qual é o posicionamento da igreja, o que é o exorcismo, enfim, tudo isto. Então, começamos então com uma pequena pergunta: o que é a prática do exorcismo e quem pode ministrá-lo? O exorcismo é um tema que exerce fascínio entre as pessoas e sempre explorado pelo cinema, que abusa dos sustos como forma de garantir a audiência. A existência do demônio é um grande chamado a pensarmos na existência de Deus, sem o qual ele não existiria. Aqui é interessante recordar, e precisamos fazer jus a isso, que primeiro o demônio, o príncipe dos demônios, Lúcifer, é um anjo, foi um anjo criado por Deus, por isso o nome é anjo da luz, que querendo ser como Deus, acabou se rebelando contra o próprio Senhor e por isso foi banido para a região do inferno. E lá está ele com os outros demônios que eram anjos que também se rebelaram contra Deus. A existência do demônio, ela se dá a Deus, ela se deve a Deus porque o Deus o criou para ser um anjo de luz, não para ser um demônio. Só que acabou se rebelando e tornou-se o que tornou. Entre os elementos que ocorrem nos casos de manifestações demoníacas, trazidos pelos filmes, estão o falar palavras em línguas desconhecidas, a manifestação de coisas distantes ou ocultas, superioridade de força em relação à idade ou condições físicas, aversão a Deus, à Virgem Maria, aos demais santos e à Igreja. Nós precisamos recordar que o demônio, ele tem aversão a Deus por causa da bondade de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus cria é bom. O demônio foi criado, é uma criação de Deus, não o demônio em si, mas o anjo da luz é uma criação de Deus. Então, se é uma criação de Deus, é bom. E o que mais irrita o demônio é saber que ele é uma criatura boa porque foi criado por Deus. Não que de fato ele atue ou haja com bondade, mas a sua existência, por ser obra de Deus, é uma existência boa. E é o que mais o deixa com raiva. O que é o exorcismo? O exorcismo é uma ação litúrgica, propriamente um sacramental, utilizada, como afirma o Catecismo da Igreja Católica, quando a Igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto sejam protegidos contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio. A prática dos exorcismos foi iniciada na Igreja pelo seu próprio fundador, Jesus Cristo, e nela esteve presente ao longo de toda a existência. Foi o mesmo Senhor, foi nosso Senhor, quem deu aos apóstolos o poder de expulsar os espíritos imundos, afirmando que entre os sinais que os acompanhariam, os que creem, estaria a expulsão dos demônios. Podemos ver isso, conferir essa afirmação no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17.
Nosso Senhor, então, dá esta autoridade aos seus apóstolos para que possam exercê-la, ou seja, vão evangelizar, vão anunciar o reino, vão batizar, vão perdoar pecados, e ali também irão exercer com solicitude essa missão, a missão de desvincular ou libertar o homem, a humanidade, das garras do demônio. Coube aos apóstolos assim o fazer, por isso que hoje o primeiro dentre as autoridades que devem exercer este serviço, ou este sacramental, deve ser o bispo. O padre só o faz quando é delegado pelo bispo para exercer esse serviço. Caso contrário, não se pode, porque não se tem autoridade, autorização da Igreja. Atualmente, os exorcismos podem ser classificados como públicos e privados. Os públicos são aqueles administrados em nome da Igreja, por uma pessoa legitimada e segundo os ritos previstos, e caso contrário, são os privados. Exorcismos são também conhecidos como solenes e simples. Solenes são aqueles previstos para os casos de possessão ou obsessão diabólica. Já os simples são aqueles que estão integrados dentro de outros ritos, como os do catecumenato ou do batismo. Tanto no rito do catecumenato, nas primeiras instâncias do catecumenato, já se faz estes pequenos exorcismos, esse simples exorcismo, que é a renúncia e a rejeição do próprio demônio. Também no batismo se tem, quando se vai renovar as promessas, a renúncia a Satanás. São simples. E os solenes são estes que acontecem as possessões, as manifestações, e ali então se deve viver todo um ritual em relação a isto. Posição da Igreja para reconhecer a necessidade de um exorcismo e quem pode ministrá-lo. Certa vez, o Papa Bento XIV, na carta Solicitudine de 1745, diz que essa necessidade se dá quando o exorcista possui uma certeza moral de que o exorcizando esteja realmente atormentado pelo demônio. Essa certeza moral é atingida quando se emprega todos os meios prudenciais para certificar-se de que não se trata de algum fenômeno de ordem puramente natural. O exorcismo solene, tal como está previsto no ritual dos exorcismos, só pode ser realizado por um sacerdote e com a devida licença do bispo diocesano, que pode concedê-la, como indica o Código de Direito Canônico, a um presbítero piedoso, douto, prudente e com integridade de vida. Todos os sacerdotes devem pelo menos ter uma noção básica de como se realiza o exorcismo. Porém, por si mesmo, eles não podem exercê-lo, porque isso cabe ao bispo diocesano. Claro que o bispo vai delegar, vai ver sacerdotes dentre o clero que estejam preparados para exercer este serviço. Bom, também, de fato, é necessário que recordemos
que é necessário que nós recordemos que nem todas as situações espirituais que acontecem são manifestação demoníaca. Claro que o demônio pode se fazer utilizar por isso, mas nem todas as manifestações acontecem assim. De fato, há muitos problemas psicoafetivos, muitos problemas psicológicos que precisam ser sanados. Mas não quer dizer que estes são causas demoníacas. Porque às vezes aparecem muitas situações, ou muitos dizendo: fulano tem problemas com o demônio, ciclano tem este problema. Tem que se tomar todo um cuidado, porque se não for, a realidade espiritual daquela pessoa pode piorar se acaso o padre vier a querer realizar um exorcismo no qual não se compete. Por isso tem que ter todo este cuidado, e também se pede a tranquilidade e a serenidade de muitos para que não coloquem os pés pelas mãos. Inclusive do próprio povo se pede esta tranquilidade. Quando o exorcismo é descartado, para evitar uma tendência a considerar todos os eventos aparentemente extraordinários, uma intervenção do demônio, o próprio ritual de exorcismos indica que antes do uso desse sacramental, o exorcista deve manifestar a máxima prudência, não crendo facilmente que alguém esteja possesso, pois não se descarta a princípio a existência de uma doença, sobretudo na ordem psíquica. Neste sentido, o exorcista, sempre observando o sigilo da confissão, poderá recorrer aos peritos em ciência médica e psiquiátrica para avaliação de cada caso. E se ficar comprovado que o fenômeno é de fato de ordem natural, não deverá ser realizada a celebração do exorcismo. Agora, a Igreja está atenta a outro extremo, aquela postura dos que consideram que o demônio não intervém na vida dos homens, tentando reduzir a intervenção dos espíritos malignos a fenômenos meramente psíquicos ou paranormais. Também o ritual de exorcismo alerta sobre essa questão, solicitando a atenção aos artifícios e fraudes usadas pelo diabo para enganar a pessoa, para convencer o possesso e não se submeter ao exorcismo, afirmando tratar-se de doença natural. Aliás, esta é uma das grandes vitórias do demônio, fazer acreditar que ele não existe ou que não atua na história dos homens de hoje. Aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque nós nos valemos muito desse aspecto de que, não acredito, o diabo não age desta maneira, há problemas, por assim dizer, e não sei o quê. Cuidado, pois o diabo pode se fazer valer, inclusive, dessa falta de fé. De fato, o inferno existe. De fato, os demônios existem. E agem, ou seja, atuam com muita maldade. De modo que nós temos que tomar muito cuidado para não cair nas suas próprias garras. Tem que se observar. Nós, quando vemos falar de certos exorcismos,
como assim nós costumamos ouvir. Uma das principais situações que um sacerdote inicia fazendo é o quê? Logo após o sinal da cruz, é invocar, claro, Jesus Cristo, mas com a autoridade dele, dizer ao demônio: saia deste corpo ou saia desta situação, desta pessoa, sem lhe fazer mal. Tem que se ter toda uma docilidade. Aqui é interessante porque nós precisamos compreender isto. Por isso que é necessário uma avaliação médica, um acompanhamento psíquico de um psiquiatra, de um psicólogo, porque, claro, o demônio ele pode agir na fraqueza da pessoa, e de fato o faz. Ou pode agir em vista de um problema da pessoa, de fato o faz. Porém, é necessário que nós compreendamos que a cada dia o demônio ele vai provocando, tentando. E se nós não tivermos uma fé bem convicta, acabamos por cair nas suas insídias. E não acreditamos. Mas de fato acontece. E aí nós temos dois paralelos aqui, dois extremos, por assim dizer. De um lado, aqueles que não acreditam, dizem não acreditar muito nisso, que o diabo pode existir, mas não age desta maneira como todos falam. E do outro, aqueles extremistas, que tudo o que acontece com a pessoa é o diabo quem faz. Tudo o que acontece com a pessoa é o diabo quem está agindo. E não pode ser assim. Eu não posso pensar que toda doença ou toda inquietação de uma pessoa é simplesmente uma obra maligna. Às vezes pode ser uma doença, um transtorno, uma esquizofrenia, mas eu não posso também cair no relaxo de não acreditar. E como de fato nós pensamos, e de fato assim o dizemos, e sabemos, claro, em vista disto, é preciso ser prudente. Ter muita convicção da sua fé e ser prudente. E como nós escutamos, somente um sacerdote com a devida licença do bispo pode fazer. E ele tem que ter muita esta realidade espiritual muito presente, a graça, a comunhão, a piedade, a vida de oração. Porque há demônios que só vão sair com jejum e oração. E há muitos que, se o sacerdote não estiver em estado de graça, pode atrapalhar. Inclusive, o próprio demônio pode colocá-lo à prova, revelando diversos segredos ou revelando algumas situações que não deveriam ser reveladas daquele sacerdote ou que já está em confissão, né? Por isso o bispo, quando vai escolher o exorcista da diocese, ele precisa ter muito presente a vida espiritual do seu sacerdote, daquele que vai ser nomeado delegado para esta função, certo? Muito bem, vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco retornaremos com mais um pouco deste assunto do exorcismo. Voltamos com o nosso programa Curiosidades da Igreja Católica, vendo um pouquinho da caridade com as pessoas atormentadas. Infelizmente, pode acontecer, como notou certa vez o exorcista de Roma, Padre Gabriel Amort, que já nos deixou, que já partiu para a casa do Pai, que foi um dos grandes exorcistas da igreja e que, por sinal, era um dos que ministravam cursos de exorcismo em Roma. De muitos sacerdotes,
aderirem a essa segunda postura e acabarem se descuidando do tremendo dever da caridade, que tem de atender a essas pessoas atormentadas pelo demônio, afirmando, sem uma diligente investigação, tratar-se de algum fenômeno psicológico. Avaliando de forma mais direta 3 filmes que abordam o exorcismo: O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose, que é baseado, e O Ritual. Pode-se dizer que abordam conteúdos reais ocorridos realmente nos exorcismos, acrescentados com toques cinematográficos para torná-los mais palatáveis aos apreciadores do gênero. Estes 3 filmes, podemos dizer que representam um pouco mais, com mais clareza e mais significado, o exorcismo o exorcismo em si. Né? Porque nós temos vários filmes falando de exorcismos, porém muito superficiais. Estes 3, eles vão mais a fundo, dando mais clareza e, ao mesmo tempo, explicando muito sobre o posicionamento da igreja em relação a isso. Nós temos aqui em destaque o próprio Ritual, que se mostra um padre que acompanha de fato. Nós também vemos o Exorcismo de Emily Rose, baseado em fatos reais. De fato, esta realidade aconteceu, se não me foge um pouco a memória, na Alemanha. Inclusive, o bispo emérito, o nosso saudoso bispo emérito, Dom Manuel Pestana Filho, ele conheceu o padre que realizou este exorcismo na jovem, da qual gerou o exorcismo de Emily Rose. Ali se vê claramente a moça morre, né? Há alguns relatos, inclusive, que ela teria dado a permissão para isso acontecer, para sofrer pelos pecadores. Tem-se isso no livro, conta-se isso no livro. De fato, o padre tentou, mas como nós acabamos de falar, tinha-se alguma coisa presente como a permissão dela, então não pôde realizá-lo, embora tentou várias vezes. E é interessante porque não se tem clareza disto, mas que a família ficou muito chateada e revoltada na época pela morte da jovem. Era uma jovem muito bonita e morreu totalmente desconfigurada. Mas aqui a atenção que o padre Gabriel Amorth vai nos chamar é o fato de que o padre que vai acompanhar o caso, ele tem que ser um pouquinho cético em relação a isso. Não é que os padres são céticos, mas nesse caso você tem que ter um pouco mais de docilidade, um certo ceticismo, não acreditar já naquilo que está vendo. É necessário toda uma comprovação. Por isso, peritos, médicos, psicólogos, para acompanharem o caso. Pois às vezes podem ser apenas problemas psicológicos, ou transtornos, esquizofrenia, traumas, ou de fato pode ser realmente uma questão espiritual. Portanto, se tem toda esta avaliação médica, constatou que não há nenhum problema, então já se vai para esta segunda realidade, que é a do exorcismo, ou seja, o acompanhamento espiritual, antes do exorcismo em si. Mas o padre não pode não agir com caridade, deve ser caridoso de todas as maneiras com essas pessoas que vivem situações como esta, situações de tormento, problemas que vão se passando dia após dia na vida das pessoas, e isto caracteriza, como nós assim sabemos, que se não há um acompanhamento, então daquele mal vai se ocasionar outros males.
Mas também refletimos e recordamos que se o padre não tiver um jogo de cintura claro, ou seja, se ele não for realmente prudente e se deixar levar pelo psicológico, ou seja, não ter um respaldo médico psicológico e já querer de antemão realizar alguns rituais espirituais, rituais de bênçãos ou algo parecido, pode se ocasionar um problema ainda maior. Ou seja, achar onde não tem. Entre os elementos que ocorrem em casos de manifestações demoníacas, trazidos pelos filmes, estão o falar palavras em línguas desconhecidas, a manifestação de coisas distantes ou ocultas, superioridade da força em relação à idade ou condições físicas, aversão a Deus, a Virgem Maria, aos demais santos e à Igreja. Não é difícil encontrar esses elementos nos filmes citados, o que certamente revela que houve o mínimo de preocupação por parte dos diretores por investigar os casos de exorcismos na Igreja. Aliados a estes conteúdos, aparecem também outras imprecisões que certamente passarão despercebidas pelo público geral. Então, os diretores de filmes que vão relatar sobre o exorcismo, eles precisam ter esta docilidade para não fugir do que fato é, ou seja, não distanciar a realidade, a ficção da realidade. A ficção vai apenas representar de fato o que há na realidade, mas ao mesmo tempo também ele tem que tomar cuidado para não impor e ao mesmo tempo dispor às cenas dos filmes situações que são muito complexas e que de fato tem que se tomar um certo cuidado. Bom, existem esses tipos de manifestações que aqui estamos falando. Sobre a superioridade da força, realmente a pessoa possessa, ela duplica a força, o que de fato acontece também com pessoas que têm um certo transtorno ou uma certa, vamos assim dizer, uma esquizofrenia bem alterada, vão duplicar. Poderiam até atacar seus próprios amigos. Portanto, mais do que nunca, um olho clínico, uma atenção redobrada, porque em ambas as forças, tanto no caso de possessão quanto no caso psicológico, a força vai duplicar. Então tem que se tomar outras medidas. Não posso só me basear pela força. Claro, manifestações, situações, a desfiguração da pessoa, o fato de falar outras línguas, sobretudo em hebraico, se fala muito, se tem isto, né? Essa é uma outra linguagem a ser falada. E também, claro, que a aversão a tudo. A Deus, a Virgem Maria, a Igreja, aos santos, tudo que está ligado à vida espiritual. Há uma certa aversão e isto pode ocasionar, se não se tiver todo um cuidado, a um aspecto realmente impróprio. Aqui nós precisamos ressaltar que há pessoas que, devido aos seus transtornos, têm aversão também a isto, naquele momento. Ou porque passam por um trauma ou algo parecido, então vai forjar aquela situação. Vão forjar aquela situação. Nós temos o costume também de dizer aos nossos grupos de orações para se tomar muito cuidado. Não brincar com essas situações. Também não querer evocar. Pois onde não tem, dependendo do que for que acontecer, pode ser um chamativo ao próprio autor da mentira, ao demônio. Por isso tem que se tomar todo um cuidado.
né? Não é sair impondo as mãos, pois nem somente os sacerdotes podem impor as mãos. Não é querer dizer que vai tirar o diabo de alguém porque precisa ser delegado e só o sacerdote é delegado. Porque alguns têm esta mania, né? De pensar que pelo fato de estarem na igreja, de participarem de um movimento, já tem essa autoridade, porque não tem. A gente tomar muito cuidado. Não é difícil encontrar estes elementos nos filmes citados, o que certamente revela que houve o mínimo de preocupação, como nós recordamos aos nossos diretores. Penso, por exemplo, no último exorcismo do filme O Ritual, no qual o seminarista ou diácono aparece realizando as funções próprias e exclusivas de um sacerdote na celebração de um exorcismo maior. O seminarista e o diácono não podem realizá-los. Não se pode realizá-los. Somente o sacerdote, e ainda o sacerdote que é delegado, que por sinal precisa estar preparado para fazê-lo. Pois se não estiver preparado, em vez de contribuir, apenas irá prejudicar a pessoa. Pois claro que todo exorcismo precisa ter esta consciência de que quando ele vai ser realizado, ele precisa visar o bem, não só a expulsão do demônio, mas o bem físico e espiritual daquela pessoa. Apesar dessas e outras imprecisões, penso que esses filmes trazem muito mais semelhança com o real do que cenas fantasiosas. De fato, esses filmes que enunciei, eles relatam com mais precisão, claro, sim, né? Relatam com mais precisão essa situação do próprio exorcismo em si. Em outras palavras, eles aproximam mais da realidade. A experiência de Deus. Na minha opinião, existe uma característica comum a esses filmes citados, sobretudo aos dois últimos, que me parece digna de ser mencionada. Mesmo estando elencados na categoria terror, não diria que são filmes propriamente desse gênero. Sem dúvida alguma, contém cenas assustadoras, que nos permitem vislumbrar o quão extraordinário podem manifestar-se nas forças infernais. Porém, vejo esses filmes como um grande convite ao telespectador a enfrentar-se diante de uma pergunta fundamental. Será que tudo o que existe se esgota nessa realidade do que conhecemos pelos nossos sentidos? Parece-me que esses filmes proporcionam um grande apelo a abrir-nos ao sobrenatural, a descobrirmos que existe uma realidade que nos rodeia e ultrapassa aquilo que podemos captar com nossos sentidos, sem ferir, contudo, a nossa razão natural. A existência do demônio, tônica desses filmes, é um grande chamado a pensarmos na existência de Deus, sem o qual aquele não existiria. No fundo, subjaz, talvez inconscientemente, algo bem semelhante ao argumento filosófico utilizado por Santo Agostinho de Hipona, que apontava para a existência de Deus, o bem a partir da existência do mal, já que este consiste na privação do bem. Aqui se observa, ao se falar, esta situação de que estes três filmes se aproximam sim da realidade, porém eles chamam a nossa atenção não por serem filmes de terror, que de fato não é o seu gênero, mas por serem filmes realmente com um teor real. Este filme que nós falamos, esses três filmes que falamos, eles tendem a nos apresentar uma preocupação espiritual.
Porque às vezes nós temos o péssimo hábito de nos esquecer do que realmente é, do que realmente vale e do que realmente quer se passar. Mas é preciso ter uma centralidade para entender que um exorcismo ele não acontece de uma hora para outra. Por isso, somente ao sacerdote é delegado essa função. Também eu não posso aí agora achar que tudo, como eu falei, que tudo é diabo e eu mesmo vou tirar o diabo e pronto. Não. Existe todo um ritual, existe toda uma preparação para isto. Vamos ver aqui os filmes de Emily Rose e o ritual. Essas características aparecem em algumas frases que chamam bastante a atenção do atento telespectador. Cito, por exemplo, o trecho da Carta de São Paulo, que aparece na lápide do túmulo de Emily Rose, ao final do filme sobre essa pessoa. Trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Do filme O Ritual, que é uma frase do Padre Lucas, personagem de Anthony Hopkins, para o jovem seminarista Michael Kowalski. Escolher não acreditar no demônio não te protegerá dele. Uma excelente exortação aos homens de nosso tempo que pretendem banir toda a alusão de Deus da esfera pública. A presença do mal no mundo, paradoxalmente, é uma manifestação patente de que Deus existe. Termino lembrando de umas palavras tomadas dos escritos de Santa Teresa de Jesus, bastante confortadoras diante do terror que pode surpreender-nos ao tratar deste tema. O demônio teme uma alma unida a Deus, como teme o próprio Deus. É por isso que o sacramento da penitência, mais importante que os exorcismos, que são apenas sacramentais, é tão temido pelo demônio, pois aumenta a união do fiel a Deus. E, infelizmente, é um dos sacramentos mais negligenciados de nosso tempo. Bom, aqui nós percebemos, cuidado, porque alguns costumam dizer, o diabo não existe, o inferno não existe. Existe e faz muito mal a todos nós. Mas quem tem fé, quem está em comunhão e abraçando Deus, não precisa temer nada, pois Deus é maior que tudo que nos acontece. Como nós tratamos desse tema tão, ao mesmo tempo, perigoso e marcante, né? Nós, de certa maneira, acabamos mexendo um pouco com o demônio. Vamos, então, pedir o exorcismo, vamos rezar o exorcismo, a oração de São Miguel Arcanjo, para proteger-nos neste São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades ciladas dos demônios. Ordena, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os anjos, todos os espíritos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo programa.